as meninas que se montavam, que faziam show, tinha o Reinaldo René, que era como Silvete Montilla, atual no palco, apresentadora, mas ele era um gay, apresentador do meio GLS, das boates gays. Então ele fazia os shows todo fim de semana e tinha aquelas que fazia shows já tipo contratadas, entre aspas, não eram contratadas, mas sim convidadas, tudo mais. Então tinha a Velani na época, tinha uma série delas que fazia show e algumas já eram bem produzidas, já eram mais travestis mesmo, né? E algumas, as outras eram mais montadas. Então, eu frequentava a boate com as minhas amigas e sempre tive vontade. Adorava que aquilo era um luxo, ver as gays montadas, né? E todas maquiadas, com peruca, e fazendo dublagem das cantoras. Então, aí eu falei, eu quero. E aí eu comecei a dublar, a ensaiar em casa mesmo. E comecei a me montar sozinha para ver como que ficava. E gostei. Como eu tinha um rosto mais feminino, foi mais fácil. Então não ficava tão assim, uma coisa caricata como diz hoje, né? Porque na época não era caricata, não existia. Então você via aquelas que se montavam, mas é aquela montagem que você sabe como que é, gozadíssimo, né? Não tinha as coisas que tinha hoje, umas perucas belíssimas, coisas belíssimas. Era mais assim, tipo, era canicalon, era aquelas peruquinhas assim de gatinho, sabe? Então, mas era, sabe, era maravilhoso, a gente achava maravilhosas, né? E aí eu comecei, falei, Renê, eu quero fazer um show, quero fazer uma dublagem. Ah, então tudo bem. Aí o meu primeiro nome que foi dado, foi batizado por um professor de inglês, que era muito meu amigo maravilhoso, que frequentava a boate. E ele falou para mim assim, o teu nome vai ser Mirtes. Aí ficou como Mirtes. Aí então eu comecei a me apresentar como Mirtes. Aí o Reinaldo falou assim, Mirtes, vamos fazer o seguinte, então esse sábado você vai fazer um show, o teu número. Aí eu comecei a fazer um número, me lembro que era Diane Warwick. Aí eu fazia quase todas as músicas dela. E procurava caracterizar mais ou menos da forma dela, né? Mas, enfim, o que importava era a dublagem. E aí eu fiz o primeiro show no Val Improviso, lá embaixo, no Lago do Orochi, que era uma coisinha pequenininha, numa casa pequenininha. Aí daí para aí eu comecei a fazer, aí a Velani já estava, né, descolada sobre o palco, já era bem experiente. Aí eu comecei a fazer os shows, né? E aí ia para uma boate, ia para outra, ia lá para a Rua das Palmeiras, que era da Renata, aí comecei a fazer. Mas aí depois eu falei, sabe, cansei, né? Foi só uma fase e parei de fazer, continuei a frequentar como garoto, mas e foi passando, né? Aí o tempo vai mudando, vai passando, a gente as pessoas vão mudando, os amigos vão desaparecendo, vai vindo outros. Aí a metrópole também parou um pouquinho na época onde a gente frequentava. E as boates eu ia sempre assistir o show delas, né? Começou os Gogoboy, a gente ia mais também por causa dos meninos. Aí o que acontece? A gente foi surgindo outras boates melhores, e a gente foi frequentando. Até que eu falei, quer saber, um dia, né, eu não vou fazer mais essas montagens, mas fazia montagem só em festinhas. Em festinhas de aniversário de amigos, a gente ia, se montava, fazia dublagem, aquelas coisas todas, mas eu não fiz mais, tipo, boates assim, né, da noite. Aí passou um tempão, aí eu peguei, me afastei um pouco, não frequentei mais muito a cidade, fiquei mais do meu lado mesmo, em casa, no bairro, né? Aí foi passando, eu voltei de novo para a cidade, aí já era um pouco mais diferente. A situação estava mais avançada, muito mais gays na rua, muito mais liberal. E aí eu fui conhecendo novas pessoas e fui continuando a frequentar a noite. E vinha sempre para a cidade. E aí começou as boates assim mais, que seria no caso a Nosso Mundo, que era na Consolação, que era do Clóvis, né, Condensa.
Aí tinha o Cacá de Poli, que surgiu o Cacá de Poli, que era meu vizinho do Ipiranga. A gente é amigo há milhões de anos, né? A gente vivemos também a juventude lá no Ipiranga. E aí é no nosso mundo que era o auge. Aí começou a vir os artistas, com as entrevistas, a Biá, que fazia o Sofá da Hebe, enfim, a Elke Maravilha, que estava constantemente na boate, enfim, aquelas coisas, shows maravilhosos que a Condensa fazia, as brigas homéricas nos concursos de Miss Gay, que saía no final do concurso. Enfim, aí a boate foi o auge, que era o nosso mundo. Aí eu já estava mais, né, já mais adulto, bem mais descolada no meio, né, e já com uma cabeça mais diferente. E sempre sempre me incomodando com o meu visual masculino, sempre, sabe? Tudo eu sempre fazia de uma forma para aparentar mais feminina do que eu era naturalmente. Eu sempre tive cara de garota, sempre. Aí o que acontecia? Aí abriu o medieval. Abriu o medieval, aí mudei de tribo, como se fala, né? Fui para o medieval e vinha para o nosso mundo de vez em quando. E o medieval foi o auge na época das grandes festas que fechavam um pedaço da Augusta, que era um luxo que a Ilza Cala descia com elefante, montado em cima do elefante, Darby Daniel com aquelas montagens, aquelas coisas belíssimas que ele arrumava. E eu tinha uma pessoa na época que como se fosse minha irmã. Não sei se você chegou a conhecer ou se você conhece, é uma atriz de cinema que da época era famosíssima, na época da Explosão Chançada, é a Zilda Maio, que inclusive está em Araraquara agora. É uma pessoa que eu convivi com ela muitos anos e todos os filmes dela participei, ia junto, ficava junto com ela nas filmagens. Praticamente a gente, sabe, era mais como irmãos mesmo, né? E Davi Cardoso, Aldine Miller, todo esse pessoal daquela época, era uma relação minha nessa nova fase. E aí o medieval foi aquela coisa, aquele luxo, aquele glamour, né, que todas com carão, né, como se fala hoje em dia, e as pessoas, nossa, vai no medieval chiquérrima, é luxo, é rica, é maravilhoso, sabe aquelas coisas? Então era mais carão, né? Mas era muito legal, medieval divino, umas festas homéricas, todo mês ela dava uma festa, que era a palavra mesmo, fechava o pedaço da Augusta, e o pessoal cada um vinha com uma fantasia, e aquele saía em jornal, aí já estava uma época super mais tranquila, e sem a repreensão, né, contra os gays, mas tinha, né, tinha. Só não tinha esse tipo de violência terrível que está tendo agora, né, que matam mesmo, então nem aí. Mas era mais, sabe, mas a gente tinha a perseguição, sim, ainda tinha perseguição. Aí foi a minha nova fase, que era essa linha mais do medieval. Um pessoal legal, pessoal de outra cabeça, que é aquelas gays que trabalhavam nas lojas da Augusta e que à noite ia para boate, a gente se encontrava todas, enfim. Aí essa fase foi uma fase muito legal também que eu passei. Aí depois veio o Corinto, ela fechou o medieval e abriu o Corinto, que era no Ibirapuera, que continuou o mesmo sistema do medieval, que todo mês ela dava uma tremenda festa. Só que não foi tão maravilhoso como era medieval, porque o medieval foi um luxo mesmo, né? Mas era legal, era super movimentado. As festas assim homéricas lá no Corinto, né? E também nova turma, novo pessoal. E aí a gente foi passando por várias fases, né? Até que fechou também o Corinto. E aí eu dei um tempo também novamente, aí voltei para o Rio, fiquei um tempo lá, aí lá tinha o Sótão, era uma boate também maravilhosa, e fiquei um bom tempo lá no Rio de Janeiro, curtindo por lá. Também o mesmo sistema, aquele meio gay, à noite que você vai para badalação, para boate, depois volta para casa, aquela dia praia, aquela vida. Aí eu voltei para cá de novo. Meu pai pediu que voltasse, porque estava sozinho, e vim para cá.
Aí, com o tempo, eu comecei já a querer a me transformar. Aí eu chego estou chegando aonde onde eu estou agora. Aí eu falei, não, eu já estou bem, a minha cabeça já está bem, entendeu? Eu não tô satisfeito com o meu visual masculino. E via todas que já tinham as maravilhosas, já tinham as travestis belíssimas, montadas, feitas, sabe? Eu falei, não, eu quero, sabe, eu quero. Aí eu falei, eu vou começar a me preparar, né? Para poder ter uma forma feminina 24 horas por dia. Porque esse negócio de dia ser garoto e à noite ser mulher, não dá. Eu quero ficar 24 horas por dia, eu quero sair, eu quero curtir, eu quero ser eu quero me sentir feminina como eu sou por dentro. Aí eu comecei a tomar hormônio, mesmo com uma idade avançada, tomei hormônio um bom tempo, e eu falei, bom, eu acho que só hormônio não tem, eu tenho realmente, porque eu era muito magrinha, sabe, magrinho, eu era um menino magro, mas um corpo que, sabe, tinha jeito, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. Aí tinha o silicone, o auge do silicone. Eu falei, quer saber, eu vou colocar silicone sim, você entendeu? Vou colocar silicone. E eu conheci uma pessoa maravilhosa, que eu sou fisicamente, eu devo a ela. É uma pessoa que fazia as aplicações de silicone. Inclusive ela não está mais aqui, ela mora na Espanha. E ela foi muito legal comigo, a gente ficou muito íntima, né? Muito como irmãs também. Aí eu fiquei como se fosse afilhado dela. E ela falou, não, Lili, você quer, eu vou fazer teu corpo, vou te deixar feminina. Você quer isso? Eu falei, quero. Aí eu comecei a aplicar silicone, eu fiz o quadril, fiz a bunda, fiz o joelho, fiz a panturrilha, fiz as pernas, enfim, fui fazendo de acordo com o que tinha que ser feito. E o silicone é muito bom, fazem 33 anos, mais ou menos, ou 37 anos que eu tenho silicone no corpo. Nunca me deu problema nenhum, meu corpo é perfeito, perfeito. Aí a minha briga com ela, hoje eu entendo o porquê ela brigava comigo, brigávamos feia. Porque eu queria meu quadril desse tamanho, entendeu? E ela falou, não vou colocar nunca, jamais você vai ter esse quadril, porque no futuro você vai se arrepender terrivelmente, você vai chorar e vai me condenar. Eu não vou colocar o quadril desse tamanho, eu vou fazer o teu corpo da forma do seu tamanho e como é que tem que ser o seu corpo. E eu brigava, eu queria mais. E aí ela me controlava, ela conseguiu realmente, então, que eu aceitasse que ela me fizesse o meu corpo de forma do meu tamanho, como que tinha que ser. Tá? E até hoje, quando a gente se encontra, ela fala, tá vendo? Olha aí, ó. Olha, tá? Você tá perfeita. Se você tivesse com aquela coisa que hoje não é moda, a moda sai fora, né? Bom, aí, né, agradeci, claro que eu tenho muito a agradecer a ela, porque senão eu estaria hoje deformada, né? Enfim, aí depois só o silicone não me contentava. Eu acho, ainda, até hoje eu faço correções. Eu falei, eu vou para uma cirurgia, eu vou para um bisturi. Não estou contente, não estou. Meu rosto, falta muita coisa, entendeu? E apesar que eu não tinha nada de feminino, não tive barba, não tinha nada, sempre fui lisa. Mas a idade, você sabe, sempre você tem que conservar. Então eu falei, eu tenho que fazer uma cirurgia. Aí consultei uma cirurgiã, que até hoje é minha cirurgiã plástica, maravilhosa, divina, que me corrige de 2 em 2 anos. Então, eu não faço plástica para ficar garotinha de 15 anos, que jamais, isso não existe. Mas sim para se conservar, para te manter a forma, manter o seu visual e a sua fisionomia, né? Para que esteja sempre bem. Então eu sempre puxo um pouquinho daqui, puxo um pouquinho. De 2 em 2 anos eu vou e faço. Mas de acordo com o que é para fazer, não aquela coisa de ficar exageradamente, né? Mas isso é um conceito meu, é
é uma lei minha, comigo mesmo, que eu tenho que fazer 2 em 2 anos para poder tirar as coisas, as pressões que a gente tem durante o tempo que passa. Aí eu comecei a fazer cirurgia assim com ela e comecei a ficar mais, me sentindo melhor, até que, sabe, chegou até onde eu tô, né, que é uma forma que eu acho que já está, né, no acordo que eu queria, não é tão assim ainda, que para mim eu acho que ainda falta muito, e não estou perfeita. Quer dizer, não vou chegar à perfeição porque, não, né, mas do que eu era e que eu sou, aparentemente, tá? Eu cheguei aonde eu posso andar na rua, eu posso entrar em qualquer lugar, posso frequentar em qualquer ambiente, de que eu, sabe, saia, entro e saio e ninguém percebe nada, a não ser quem conheça. Porque é raramente alguém falar, você é trans, você é travesti. É muito difícil. E quem fala é porque conhece. Porque do contrário, eu entro e saio batido. Você entendeu? Não tenho problema nenhum. Então, eu tô a gente sai junto, eu e meu companheiro, né? E não temos problema nenhum. A gente passa como casal, não há grilo nenhum. Mas é porque eu acho que é o comportamento, entendeu? É uma coisa que eu sou obrigado, minha alma é feminina e eu procedo de acordo com eu me sinto feminina. Então, não tem como. Já pensou ficar querendo dar porrada na cara de um homem? Não tem nem como. Eu não sei nem como fazer, entendeu? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que se comportar como tal. Se eu me sujeitei, sou feliz demais, eu não tenho problema nenhum com ninguém, amo todo mundo, quero que o mundo seja feliz, quero que os meus amigos sejam felizes, amo de coração. Então, eu estou feliz comigo mesmo agora eu me realizei, entendeu? Agora eu sou a Lili Vargas, sabe? Eu não sou o Edson e nem o Edinho. Então eu sou Lili Vargas.